Para a gente sobreviver, para a gente estar vivo, né? Respirar, ter o batimento do nosso coração, ter o nosso fluxo sanguíneo, né? Para a gente manter a nossa postura, para a gente andar e fazer as atividades do dia a dia e só para permanecer vivo, a gente tem um gasto que a gente chama de gasto calórico basal. É o gasto que a gente tem de energia, né, para manter o nosso corpo funcionando, para fazer a digestão alimentar, para respirar, para o nosso coração bater. Então, a gente precisa ter esse gasto calórico, né, que é uma quantidade de energia que a gente gasta para se manter vivo, tá? Aí cada pessoa vai ter um gasto diferente, dependendo da sua massa muscular, da sua quantidade de gordura, da sua idade, né, do seu gênero, do seu peso, da sua estatura, né? Então cada pessoa vai ter um gasto calórico basal diferente, tá? Então, começando a entender esse princípio, a gente precisa desse gasto calórico para sobreviver. E como que a gente recebe essas calorias? Através da alimentação. Quando a gente come, a gente recebe as calorias dos alimentos, né, a energia do alimento, e essa energia é utilizada para deixar a gente vivo, fazer o nosso corpo funcionar. E aí, quando você quer emagrecer, o que você precisa fazer? Você precisa gastar mais energia do que você consome, né, na sua alimentação, certo? Então vamos supor que para você manter o seu corpo vivo, você precisa de 1.000 calorias. Para você emagrecer, você teria que gastar, né, mais de 1.000 calorias por dia para conseguir aí perder peso, né? Supondo que você consuma o mínimo ali para você sobreviver, né? Que você consuma 1.000 calorias na sua alimentação, tá bom? Então, basicamente isso. Para a gente emagrecer, a gente precisa do déficit calórico. O que é o déficit calórico? É o que eu acabei de explicar. Você precisa gastar mais energia do que você consome, tá? Você gastando mais energia, você vai emagrecer. Porém, a gente não consome só, né, a quantidade de calorias necessária só para a gente sobreviver. Normalmente a gente come muito além disso, né? Se a gente come muito além disso e não gasta mais do que a gente consome, a gente vai ganhar peso. Se a gente gasta a mesma quantidade que a gente consome, a gente não emagrece nem engorda, a gente mantém o nosso peso, certo? E se a gente vai consumindo cada vez mais calorias e gasta menos, a gente vai começar a ganhar peso e a engordar, né? Então, é basicamente esse processo aí. O que vai definir o nosso emagrecimento ou não, né, é essa proporção de quanto a gente consome de calorias e de quanto a gente gasta de calorias, tá bom? Aí já começa a ficar um pouco mais claro, né, se realmente a gente precisa de exercício físico ou não. Vamos lá, vou aprofundar cada vez mais no assunto. Então, se você está ali fazendo sua alimentação normal, né, e começou a ganhar peso, acumulou gordura e tal, para você emagrecer sem treinar, você consegue, dá para fazer, tá? Você vai perder peso, você vai emagrecer sem fazer exercício físico. Mas o que você precisa para isso? Você precisa então, né, fazer uma reeducação alimentar e consumir menos calorias, né? Esse consumo menor de caloria, ele tem que causar o déficit calórico, ou seja, você vai ter que se esforçar muito mais na sua alimentação para emagrecer sem exercício físico, né? Porque o exercício físico ele vai entrar como aí na ajuda do seu emagrecimento, né? Ele vai aumentar seu gasto calórico, ele vai gastar mais energia na sua rotina, né? Além daquelas calorias básicas que a gente tem ali na nossa no nosso dia a dia, né? Para a gente sobreviver, como eu falei aqui como exemplo, né? 1.000 calorias, com exercício físico você pode gastar 2.000, muito mais calorias no seu dia, né? Fazendo atividade física, que acelera seu batimento cardíaco, aumenta a sua massa muscular, né? Então, isso vai fazendo com que você gaste mais calorias e vai facilitando o seu processo de emagrecimento. Se você quer fazer o processo de emagrecimento só com uma reeducação alimentar, melhorando a sua alimentação, é válido também, é possível, porém você vai ter que fazer uma restrição, às vezes, alimentar muito grande para conseguir emagrecer, né? Vai chegar uma hora que o processo de emagrecimento vai começar a ficar mais difícil para você. Então você vai ter que refinar cada vez mais a sua alimentação para conseguir emagrecer, tá? E sem contar que também
tanto a dieta como o exercício físico, eles têm benefícios complementares, tá? E que um não exclui o outro. Você não precisa necessariamente só fazer uma dieta, uma reeducação alimentar ou só fazer exercício físico. Não, a ideia não é colocar uma coisa aqui conflitante com a outra e coisas como se fossem opostas, né? Na verdade, aqui o conceito ideal seria conciliar as duas coisas. Você fazer uma reeducação alimentar, né? Conseguir aí atingir o déficit calórico. E aí a alimentação entraria como um recurso de você se alimentar com alimentos mais naturais, saudáveis, né? Com menor índice aí de calorias, né? Por exemplo, evitar refrigerante, bolacha, aquelas coisas altamente calóricas e processadas, né? E se alimentar de alimentos mais naturais, né? Isso já seria um ponto interessante aí para o processo de emagrecimento. Aí, junto com esse processo todo da sua alimentação, o exercício físico, como eu falei, né, aumentaria o seu gasto calórico.